Fala, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Gonçalves e você está no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E esse tema é a oração, o poder da oração, como orar mais, como buscar mais o Senhor. Algumas pessoas têm falado para mim assim: Thiago, meu Deus, eu tenho força de vontade para tantas outras coisas, mas para orar é muito difícil. Parece que tudo começa a acontecer ao meu redor, parece que as coisas começam a me distrair com mais facilidade. Como é que eu faço para orar mais? Isso aí eu vou te responder nesse vídeo, meu amigo. Vai sair daqui pegando fogo, vai sair daqui explodindo, orando todos os dias, buscando ao Senhor, e vai sair uma tocha viva. Ó, já tô querendo fazer voz de pentecostal. Ai, meu Deus. Bora lá. A primeira coisa que eu preciso esclarecer a respeito da oração é que ela não muda a Deus. Muitas pessoas por muito tempo começaram a ensinar que a sua oração tem o poder de mudar a Deus, como se você fosse tão forte e tão poderoso espiritualmente que tudo que você falar, Deus vai ter que ouvir, você tem que decretar para Deus que Ele vai fazer tal coisa, e se você não decreta, Deus não age, como se você tivesse o poder. Imagina, você decretar pro Todo-Poderoso: ó, Todo-Poderoso, você tem que fazer isso para mim. Não é assim que a banda toca, meu amigo. E a primeira coisa que eu vou falar é justamente sobre isso. A sua oração, ela não muda Deus. A sua oração, ela tem poder de te mudar. Søren Kierkegaard, um teólogo e filósofo, ele diz o seguinte: a oração não tem como intuito influenciar a Deus, mas mudar o caráter daquele que ora. Então, você pode entender que enquanto nós nos relacionamos com o Senhor, enquanto nós oramos, nós buscamos a sua face, é nós que somos mudados. Algumas bênçãos celestiais que o Senhor tem para as nossas vidas, assim começam a ser liberadas através da oração. Mas isso não quer dizer que é a nossa vontade que está sendo feita. Na oração modelo, Jesus já quebra isso, porque Ele fala para nós orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus que vai ser feita. Mas isso tudo acontece, a vontade de Deus é plenamente estabelecida na terra através da oração. Mas como orar? Uma pergunta difícil, porque as pessoas às vezes têm o desejo de orar, elas sabem que elas precisam disso, elas sabem que elas necessitam de oração para viver, mas elas simplesmente não conseguem orar. Elas começam e elas deixam as distrações tomarem conta da sua vida, e aí por isso não se relacionam com o Senhor. A primeira coisa que eu preciso falar para você a respeito de como orar é que nós precisamos entender que a oração não é simplesmente um momento em que eu vou pedir algo para o Senhor e Ele vai me dar. Imagina você como um pai, ou imagina você como um filho, você que não é pai ainda, mas imagina se você é um filho que chega ao seu pai e chega nele só para pedir coisas. Você vai ser um filho insuportável, você vai ser um cara muito chato. E você que é pai, se tem um filho, você pensa num filho que só chega para você quando ele precisa de algo, quando ele precisa pedir algo. Meu, é um filho muito chato, é um filho que você não vai ter prazer em responder, porque você sabe que ele só está ali por interesse. Então, a oração não é simplesmente o momento em que eu peço algo para o Senhor. É o momento em que eu me relaciono com o Senhor. É um diálogo. E muitas pessoas erram nisso, porque elas começam a orar pedindo, simplesmente pedindo. E é normal, você pode pedir sim, em nome do Senhor. A palavra diz que você, quando pedir em nome de Jesus, você receberá. Então você pode sim pedir, tem um lugar de pedidos, sim. Mas experimenta começar a orar se relacionando com o Senhor. Começa a experimentar agora. Eu faço esse desafio para você. Começa a orar agora, tentando se relacionar com o Senhor, tentando conversar com Ele, falando como é que foi o seu dia, por mais que Deus já saiba como foi o seu dia, simplesmente para dizer para Ele assim: ó Senhor, o Senhor é importante para mim, eu quero conversar contigo. Fala comigo também através da sua palavra, através daquilo que me cerca. Fala comigo. É isso que a gente tem que começar a fazer. Segunda coisa, para mudar sua vida de oração, você precisa orar a Deus tendo a expectativa de que Ele vai te responder. A palavra de Deus diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus, Ele está interessado em responder-nos.
Ainda que ele responda através do silêncio, ele quer nos responder, ele quer falar conosco. Mas para isso é necessário ter uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Terceira coisa, antes de fazer qualquer coisa, apresente a Deus em oração. Antes de tomar uma decisão, busque uma resposta no Senhor. Eu não estou falando para você viver uma vida quadrada, cheia de fanatismo, ao ponto de você ter que atravessar a rua e falar assim: ó Deus, você quer que eu atravesse a rua? Não. Mas antes de tomar uma decisão importante, ore ao Senhor, peça para Ele o seu conselho. Senhor, será que é aqui que o Senhor deseja que eu esteja? Será que esse serviço é da sua parte? Ore sabendo e pedindo a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você orar pedindo só os seus desejos e a sua vontade, você provavelmente não vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Então ore pedindo a vontade do Senhor. Fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida aos teus pés. Eu entrego os meus propósitos aos teus pés. Eu entrego os meus sonhos aos teus pés, Senhor. Faça a sua vontade na minha vida. E aí eu quero agora falar para você quando orar. A palavra de Deus diz para nós orarmos sem cessar, para nós em todo momento estarmos com um espírito de oração. É claro, existem maneiras diferentes de se orar, né? Existe um clamor. O clamor, ele geralmente é feito em alta voz. É um clamor que sai direto do nosso coração e a gente grita, a gente chora, não porque Deus seja surdo, mas porque a gente quer expressar que nós estamos precisando daquilo, nós estamos precisando de uma resposta. Isso era algo que muitos personagens bíblicos faziam. Eles clamavam ao Senhor em alta voz, eles pediam, eles suplicavam ao Senhor. Mas existe também a oração que está na nossa mente, a oração que nós fazemos enquanto andamos, enquanto socializamos, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos. Nós estamos aqui, no nosso intelecto a todo momento em espírito de oração. E eu lembro quando eu trabalhava como salgadeiro, eu ia pro serviço e eu tava querendo experimentar um pouco mais da oração. E aí não dava pra eu ficar gritando dentro do ônibus, né? Senão o pessoal ia falar assim: ô, moleque louco é esse? Então eu começava a orar na minha cabeça, eu olhava para as pessoas e eu falava assim: Senhor, abençoa essa mulher que eu nem conheço, abençoa esse cara aí que tá na minha frente, abençoa o motorista, principalmente o motorista, pra gente não morrer no caminho. Deus, por favor, Senhor, me ensina como orar. E falando com Ele, ouvindo música, ouvindo louvor no celular. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida, as coisas começaram a mudar. E o quanto eu estava melhorando, o quanto a minha vida estava mudando. Só por causa de orações que eu fazia na minha mente. Então, isso é o que é o mais louco em Deus. Você não precisa falar muito, não precisa falar bonito, não precisa estar num lugar propriamente dito para orar. Não, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas assim, mas Ele quer que você fale. Então, comece a expressar as suas palavras, nos seus pensamentos, aquilo que você deseja e aquilo que você quer de Deus na sua vida. Começa a pedir o conselho dele para tudo que você fizer. Quando orar? Todos os dias. Por quê? Eu vou te responder bem simples. John Wesley, ele diz o seguinte: a oração é o fôlego da vida espiritual. Sem ela, nós morremos. Você pode perceber, um crente que não vive em oração, ele só se alimenta uma vez por semana num culto, ele provavelmente vai ter uma vida muito mais difícil, muito mais distante da presença do Senhor do que um cristão que ora, do que um cristão que busca a presença do Senhor todos os dias. Porque ela é o fôlego da sua vida. A oração faz com que você se conecte com Deus. A oração é como se fosse o WhatsApp de Deus. Então, se você quer saber o número de Deus, é a oração. É assim que nós nos conectamos com Ele, é assim que o nosso espírito comunga, é assim que o nosso espírito tem comunhão com o Senhor, através da oração, através da busca por Ele. Então, eu posso te falar, ore todos os dias da sua vida. Tenho feito um propósito com a minha esposa da gente orar todos os dias juntos. E aí tem sido difícil, porque às vezes a gente não tem vontade de orar, né? Às vezes a gente liga a televisão lá e tá assistindo uma Netflix, aí eu falo assim: amor, chegou a hora da gente orar. E a gente vai e faz a nossa oração ao Senhor. E esse é o segredo, é manter a constância. Por exemplo, todos os dias você escova os dentes, né? Quando se torna um hábito, às vezes aquilo vai automaticamente. Eu quero dizer para você fazer uma oração robótica.
Mas vai ter dia que você não vai querer, vai ter dia que você não vai estar se sentindo bem para orar. É aí que você tem que orar mais, é aí que você tem que buscar mais a presença do Senhor. Porque não é Ele que precisa ouvir a sua oração, é você que precisa se relacionar com Ele, entende? Então a oração, ela muda tudo. Ó, eu quero te fazer um desafio. Comece a orar pelo menos 15 minutos todos os dias. Ou se você acha muito, ora 10 minutos. Se você tem 10 minutos no seu dia livre, ore, por favor, faça isso. Depois você vai comentar aqui pra mim o que você achou dessa experiência. Se você quiser mesmo, a gente vai junto nesse desafio aí, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Então, não fique refém dos seus sentimentos. Não fique refém da sua vontade. Muitas pessoas me dizem: Thiago, mas eu não tenho força de vontade para orar. Eu também não tenho, gente. Força de vontade não é a única coisa que vai te mover. O que vai te mover é o seu propósito. O que vai te mover é o desejo de conhecer mais a Deus. E para conhecer mais a Deus, a gente precisa orar. Entende? Então, se você quer conhecer mais a Deus, se você quer conhecer mais Jesus, se você quer ter uma vida de transformação, uma vida de milagres, uma vida do extraordinário, você vai precisar começar a ter uma vida de oração. E para terminar, eu quero indicar esse livro aqui, ó, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. Foi um livro que mudou a minha vida, Richard Foster. Esse livro aqui, gente, ele transformou a minha forma de ver a oração, o jejum e todas as outras disciplinas espirituais. Se você quer melhorar nas disciplinas espirituais, esse livro vai te dar um panorama muito bom sobre como viver uma vida de oração. E vai para a Bíblia. Um conselho que eu te dou para finalizar, para acabar o vídeo aqui, e é isso aí. Aí você deixa o seu like, você faz o que você quiser aí, comenta, manda para alguém. Ler a Bíblia, mano. Começa a ler o livro de Salmos. Eu li o livro de Salmos, eu tô impactado até agora, porque são orações, são cânticos ao Senhor, sabe? Começa a orar essas palavras que estão aqui. Se você estiver com medo, se você estiver passando por um momento de dificuldade, pega lá o Salmo 91 e começa a orar, começa a fazer com que aquelas palavras internalizem no seu coração. Aí você começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe? Começa a levar a sério isso aqui, ó. Começa a ler e orar sobre isso, e você vai ver que sua vida vai ser transformada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda para alguém que precisa aprender sobre oração, precisa aprender a se relacionar mais com Deus. Manda para alguém, as pessoas precisam disso, eu preciso disso, você precisa disso. Então não seja egoísta. Se isso aí te abençoou, você deixa no comentário aí: obrigado, Thiago, top esse conteúdo aí. E é isso aí, gente. Eu falo meio assim porque eu sou meio estranho, mas é isso aí. Falou e Deus abençoe.